Portugal é um país muito charmoso que muitas vezes nos faz lembrar ao passado, né? A preservação dos monumentos, das igrejas, azulejos e praças milenares nos fazem viajar no tempo. Mas existem diversos costumes de Portugal que nós, brasileiros, estranhamos quando chegamos ao país. Portugal é um país pequeno, mas muito tradicional e, por incrível que pareça, tem diferentes costumes de norte ao sul do país, acredita? Olá, eu sou a Mariana Olino e se você caiu aqui de paraquedas, aqui no meu canal eu falo bastante sobre a minha vida em Portugal e ajudo muitos brasileiros a entenderem um pouco sobre esse país maravilhoso. Por isso eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar o like que é importantíssimo para saber se você gostou do conteúdo do vídeo. Aproveito para te convidar também a conhecer o nosso site, que é o www.vivermelhoремportugal.com, onde com certeza todas as suas dúvidas sobre morar em Portugal serão solucionadas. E se quiser me seguir em tempo real, corre lá nos meus dois Instagrams, o Mary Olininho e o Viver Melhor em Portugal também. Então, bora lá ver quais são os costumes de Portugal mais incomuns, né, para nós brasileiros. Quais serão, né, que são os principais costumes de Portugal? Você me pergunta. A cultura de Portugal é muito preservada pelos portugueses que buscam manter as tradições e passar de geração para geração, tá? A língua é a mesma do Brasil, né, na teoria. Só na teoria, porque em Portugal há a distinção do português e do português brasileiro, que muitas vezes eles até dizem só brasileiro. E você nota isso logo na sua chegada no país. Existem muitas expressões e palavras diferentes. Além disso, o povo português fala de forma mais formal, não usa gerúndios, poucos diminutivos e pouquíssimas gírias, tá? Comparados aos brasileiros. Para eles é muito engraçado quando falamos tá tudo beleza? E aí, cara? Ou até mesmo um oi, um tchau, por exemplo. Um português sempre dirá olá e adeus. Na maioria das vezes, né? Por mais que os mais jovens hoje em dia tenham mudado um pouco isso, tá? Também é difícil para os portugueses dizerem eu te amo, gente, de maneira geral. É engraçado, né? Como a demonstração de afeto é dita assim, amo-te, muitas vezes fica pelo não dito. Uma portuguesa certa vez me disse que amo-te é tão formal que eles preferem não dizer. Até me deixava confuso ouvir mais adoro-te do que amo-te. Acredita, gente? É engraçado, né? O pessoal falava mais adoro-te. É engraçado isso. Mas mesmo assim, gente, é um povo muito caloroso, receptivo e muito carinhoso. Mas é claro, né, sem tanto contato físico como nós brasileiros. Vamos falar agora sobre os costumes de Portugal na alimentação, tá? Um dos costumes de Portugal mais genuíno e único é a comida. Tente ser convidado para um aniversário português e você sairá de lá muito feliz, tá? Os portugueses fazem banquetes nos aniversários, tá? E a quantidade de comida que é servida, tudo em pé, gente, sem frescura, tudo é preparado com muito carinho, muitas vezes o bolo é até feito na hora, sabe? Mas muita comida. Na mesa você certamente encontrará bolinhos de bacalhau, moelas, azeitonas, patê de atum, pão, batata frita de pacotinho. Além disso, há sempre uma boa salada e poder ter também frango assado, rojões de porco, entre outras delícias, é maravilhoso. Você experimenta de tudo quando você vai numa festa de alguém de Portugal. No final é servido o bolo acompanhado de um espumante, né? Uma espumante gelada e depois uma xícara de café expresso para cada convidado. O que vocês acham disso? Eu adoro, né? Para mim é uma maravilha. Pode me convidar. Porém, há mais costumes de Portugal que nós brasileiros estranhamos muito, nomeadamente a sardinha, alguns. Para mim, esse é um dos costumes de Portugal que mais estranhamos quando chegamos, talvez, em Portugal, tá? Mas os portugueses, em sua maioria, adoram sardinha e tem uma época do ano, mais ou menos a partir de junho, que eles costumam fazer sardinha na churrasqueira, né? Então, para nós brasileiros é diferente, pois costumamos fazer churrasco com carne, né? Também podemos fazer com peixe, mas não é tão comum, né? No Brasil, mas aqui é. Eu estranhei todos gostarem no começo, mas eu super me identifiquei porque eu amo sardinha, então pra mim é na boa. A sopa agora, sopa. A mania de comer sopa é um dos costumes de Portugal que nós brasileiros não temos. A sopa em Portugal é tipo uma entrada para depois comer o prato principal, tá? Em todos os lugares podemos achar sopa. Tem no bandejão da universidade, na maioria dos restaurantes e até no McDonald's tem, tá? Para nós brasileiros, normalmente a sopa é já o prato principal. Por exemplo, as pessoas jantam sopa no inverno, mas
Mas em Portugal não, faz parte dos menus das comidas típicas. Na escola do seu filho você vai ter sopa, ele vai comer sopa e depois o prato principal. Quem me segue aqui há muito tempo no YouTube já viu muitos vlogs onde eu estou comendo sopa de entrada. E quem me segue no Instagram com certeza já viu que eu já virei portuguesa completamente, né, com esse costume. Agora falaremos da comida farta nas festas. O que não falta entre os costumes de Portugal é comida boa e farta, já falei pra vocês. Nos jantares, almoços, nas festas tem muita comida. Por exemplo, nos casamentos. Eles servem entrada, gente, muita entrada. E depois tem um menu gigante. Aí você sai de lá rolando. Porque é demais, eles servem todos os pratos desse menu para depois ainda servirem sobremesa. E alguns casamentos, depois disso tudo, ainda servem mais comida depois de algumas horas, tá? Que você já comeu a sobremesa. Meu Deus, ser convidado para um casamento em Portugal, você precisa ficar, tipo, sem comer umas 2 semanas antes para dar conta do recado, tá? Eu não tô brincando, gente. Ah, o café, também é uma paixão portuguesa, tanto para jovens quanto adultos. Mas diferente de nós brasileiros que tomamos o café passado normalmente, né, o café americano, os portugueses têm o costume de tomar o café expresso, aquele cafezinho, sabe? Normalmente tomam uma xícara de manhã, uma após o almoço e uma após o jantar, mesmo sendo bem tarde. Essa quantidade ainda pode aumentar muito dependendo da pessoa. O pessoal que toma muito café, gente, é incrível. Eu me considero tão, mas tão portuguesa, eu já falei isso pra vocês, né, que eu me enquadro totalmente neste vídeo, tipo, total mesmo. Eu amo café, amo expresso, amo estar numa esplanada tomando café em Portugal. Esse é um dos melhores hobbies, lazeres, mesmo, sabe, que eu tenho aqui em Portugal. Logicamente acompanhado por uma boa conversa, sabe, uma boa companhia, né? Eu não posso falar no café e não falar dos vinhos, né? Quem me acompanha sabe que eu sou uma adepta de um bom vinho tinto. Para mim não existe companhia melhor, principalmente nesse friozinho que está fazendo. Jantar na companhia de um bom vinho tinto e depois poder degustar durante a noite é um dos meus programas favoritos. Eu nem preciso sair de casa, gente, é maravilhoso. E o mais engraçado, eu não gostava de vinho tinto, sabe? Eu fui aprendendo a gostar e é incrível como a maturidade traz isso pra gente, né? Eu antigamente não gostava mesmo. Ao invés no restaurante de pedir Coca-Cola para acompanhar uma comida, é muito normal a gente aqui pedir água e vinho tinto. Saber apreciar um bom vinho não tem preço. E olha, gente, uma curiosidade, eu cheguei a ter aula de enologia quando eu fiz o meu curso de gestão hoteleira há muito tempo atrás. Naquela época eu não gostava tanto de vinho, né? Que pena, senão eu teria aproveitado muito mais aquelas aulas. As festas também fazem parte dos costumes do país irmão. Eu vou falar algumas para vocês, que tem aqui as festas populares, né? Sobre os costumes de Portugal, também há que falar nas festas, porque existem festas populares que chegam a parar uma cidade inteira. Eu acho que vocês não sabiam disso. Normalmente são festas religiosas, Dia dos Santos, onde as pessoas vão para as ruas celebrar, se divertir, beber e comer. As mais famosas são o Dia de São João, no Porto, e Santo Antônio, em Lisboa, ambas em junho, tá? Também tem as feiras medievais. Em Portugal existem diversas feiras medievais, umas maiores e outras menores. Todas são muito bem preparadas, com barracas, com comidas típicas, espetáculos, pessoas vestidas a caráter, é demais. A maior delas é a Feira Medieval de Santa Maria da Feira, que cresceu muito nos últimos anos e tem recebido cada vez mais visitantes, tá? Mas aqui, gente, na minha vila, em Belmonte, também tem feira medieval. E eu tenho até vídeo no canal que eu vou deixar aqui no link da descrição aqui abaixo, para vocês darem uma olhadinha e sentirem, sabe? E se ficarem curiosos, sentirem a vibe de como é uma feira medieval. Agora falaremos dos festivais de verão. Em Portugal, no verão, existem muitos festivais com tipos de músicas diferentes. Alguns acontecem durante vários dias e as pessoas acampam em locais próprios do festival para aproveitar ao máximo a festa. Normalmente, os ingressos não são muito caros e a venda é bem antecipada, tá? Alguns festivais contam com a participação de artistas até internacionais. Sim, muito legal, né? Alguns costumes de Portugal também, o estilo de vida, tipo uniforme na faculdade. Vocês sabem, eu sempre digo aqui que a maior parte das escolas não tem uniforme, em Portugal não se usa uniforme e nas faculdades também não. Mas uma outra coisa muito legal entre os costumes de Portugal é o uniforme que os universitários usam, que são chamados de traje acadêmico. O traje acadêmico é normalmente uma capa e nos lembra as roupas usadas no Harry Potter e realmente serviram de inspiração para a autora do livro, acreditem, gente? Só! Os universitários usam o traje acadêmico com muito orgulho. Eles usam o traje tipo
às vezes andam na rua, é demais. Mas não usam todo dia, tá? Usam normalmente em ocasiões especiais, certos momentos. Agora falaremos de uma coisa que eu gosto muito aqui em Portugal, que é a cerveja nacional. Portugal tem 2 cervejas nacionais que são as mais famosas e consumidas no país. O que é engraçado é que, de acordo com a região de Portugal, a preferência pela marca às vezes muda, acredita? No norte, por exemplo, as pessoas normalmente preferem Superboc, já no sul elas consomem mais Sagres. Aqui em Belmonte, que é no centro de Portugal, nós gostamos das duas, tá? Mas se for para pedir uma mini, que é a menorzinha, que são aquelas cervejas, sabe, pequenininhas, garrafinha pequena, a mini Sagres é a preferida. O amor pelo futebol. Todo mundo sabe que o Brasil é o país do futebol, né? Mas na paixão pelo futebol, os portugueses não ficam atrás dos brasileiros. Eles vivem com muita emoção a Liga Portuguesa de Futebol, especialmente a seleção nacional. Nos campeonatos europeus, os portugueses até viajam para outro país para ver o time de coração jogar. Tá? Isso eu não sabia também, acho, né? Quando a seleção portuguesa foi campeã europeia, o país parou para celebrar e muitas pessoas pediram férias no trabalho para poderem ir até Lisboa e acompanhar a chegada dos jogadores portugueses e poder ver o Cristiano Ronaldo, né? Tá vendo? Não são só os brasileiros que param tudo, né? Pelo futebol, os portugueses também. Outra curiosidade é o número de mulheres que gostam de futebol e vão ao estádio. Tem subido muito e cada vez mais o futebol é visto como um esporte para a família em Portugal. Os estádios ficam sempre cheios de torcedores e dias de jogos são sagrados, juntando-se todos em um bar. É muito legal. Também, olha, gente, o trote nos calouros, tá? No Brasil temos o costume de fazer o trote aos calouros quando entramos à universidade, né? Algumas universidades brasileiras, inclusive, proibiram essa prática. Mas em Portugal, o trote chamado de praxe costuma durar 6 meses em algumas universidades, tá? E os calouros usam roupas específicas para que possamos identificá-los. Eu, particularmente, com o olhar de mãe hoje em dia, né? Eu não curto muito essa prática. Eu já vi muitas coisas que não me agradaram e eu acho um pouco puxado em certos momentos. Mas enfim, né? Não vou generalizar. A pessoa que vai estudar, né? Que vem, tem que vir com o espírito um pouco mais de boa, levando as coisas sempre para o lado da brincadeira, tá? Mas quando somos jovens, a gente curte tudo, né? Depois que a gente fica velha, é que começamos a ter medo disso e daquilo, né, gente? Vamos combinar. Falando em jovens, os jovens portugueses saem, se divertem, bebem com os amigos, mas tem um costume engraçado, tipo sair à noite para uma padaria, um cafezinho, só para tomar um café expresso preto, sabe? Algo muito comum em Portugal. É engraçado porque na mesma padaria ou cafetaria haverá cerveja gelada, mas muitos preferem ainda um bom café, de preferência bem forte e curto. Já abordei, né, esse assunto no canal, mas quis incluir nesse vídeo que é o cigarro, tá? Os portugueses fumam muito, claro que os brasileiros também, mas em Portugal ainda existem muitos lugares fechados onde é permitido fumar. Para acompanhar o café, os portugueses acendem um cigarro e sentam no café ao ar livre, né, que é a esplanada, mesmo o cigarro sendo muito caro, gente, em média de 5 euros aproximadamente pelo maço de cigarro, que eu acho um absurdo, e prejudicando a saúde, né, os portugueses, nossa, assim como a maioria dos europeus, continuam fumando e não importa a idade. A média do início é sempre, eu acho que aqui é 13 anos. É estranho para nós brasileiros que estamos diminuindo o número de fumantes, ver que em Portugal o número ainda é alto, 20% da população portuguesa acima dos 15 anos fumam. Além da questão financeira que pega, né, no final do mês, gente, para um fumante, né, 150 euros ou mais para quem fuma, pelo amor de Deus. Há também a questão da saúde, dos pulmões e da boca, né. Bom, mas mesmo assim, em 19 anos que eu estou aqui, que eu moro aqui, acho que já deu uma bela de uma diminuída das pessoas que fumam. E mesmo assim, o número é grande, né, gente? Imagina antigamente. Eu lembro que em uma roda de 7 amigos, eu e mais um não fumavam. A estatística era horrível, não é mesmo? Uma coisa que ninguém sabe muito é que em Portugal existem diferentes tipos de sotaque, sim. É fácil entender que o Brasil, né, tem diferentes sotaques, afinal o Brasil é enorme, mas Portugal, mesmo sendo pequenininho, também tem diversos tipos de sotaque. Podemos ver direitinho a diferença de sotaque quando conversamos com pessoas de outras regiões, tá? Pra mim, o sotaque mais forte são os das pessoas da Ilha da Madeira e Açores. Gente, eu juro, a primeira vez que eu ouvi o sotaque dos Açores, eu pensei realmente que estava ouvindo um americano tentando falar português. E antes eu não conseguia ver a diferença entre o sotaque
dos Açores e da Madeira. Agora eu já vou conseguindo perceber as diferenças, tá? Eu adoro, gente, sotaque, tá? Adoro. Mas é até engraçado porque quando estão fazendo uma reportagem e vão entrevistar alguém dos Açores, eles às vezes colocam legenda, pois nem mesmo os próprios portugueses do continente conseguem entender. E Portugal é um país tão pequeno, mas em cada região tem um sotaque próprio. Você acredita, gente, que o pessoal de Belmonte vive falando do sotaque do pessoal da Covilhã? Gente, são 20 quilômetros que separam os dois lugares, mas é aquele tipo de sotaque que eu não consigo ver a diferença, mas eles aqui sim, eu ainda não consigo, tá? Mas nas outras regiões é notória a diferença. Um dos costumes também de Portugal que mais me surpreendeu foi a existência de caixas eletrônicos, que são os multibancos, né, nas ruas. Sim, no Brasil, normalmente, quando vamos sacar dinheiro, né, levantar dinheiro, entramos no banco e tal. Em Portugal, não, gente, fazemos isso no meio da rua mesmo. E o melhor, não é perigoso. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like se você gostou, se inscrever no canal se não for inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!